manifestação do medo. O medo é a maior raiz das nossas emoções negativas. Geralmente a pessoa, quando tem medo, ela fica agressiva, que é um instinto, né? A nossa mente instintiva, ela é totalmente emocional, ela é totalmente racional, de sobrevivência. Então a gente vê, por exemplo, um animal, vamos pegar um cachorro que a gente está mais habituado, né? Quando ele está agressivo, é porque ele está, na verdade, com medo. Então ele está ali se protegendo através da violência, através da agressividade. E como somos também animais, seres humanos são animais mais evoluídos, com a mente mais evoluída, com o córtex, ou seja, nós não temos só a mente instintiva, nós temos uma mente também racional, que faz com que você tenha pensamentos, coordene os pensamentos, lógica, raciocínio, tá? Então isso que nós devemos desenvolver, embora nos auto-intitulemos Homo sapiens, nós vivemos mais na mente primitiva, essa irracional, tá? De sobrevivência instintiva, sem perceber, isso é inconsciente. Segundo a neurociência, até 96 a 98% dos nossos comportamentos, ações, hábitos, atitudes, emoções, pensamentos estão no inconsciente, ou seja, estão no automático. Você não tem consciência disso, talvez agora. O que faz com que você faça coisas que nem perceba que está fazendo. Talvez depois, alguém falando, você analisando sobre a ótica racional, você perceba, putz, que burrada que eu fiz, né? Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fiz isso? Porque possivelmente você estava no modo automático de sobrevivência. Talvez você tenha sido agressivo. E não que você tenha feito isso por mal. Você fez aquilo para se proteger, para sobreviver. Que a nossa mente instintiva é essa. Então a minha proposta é não só tirar você da mente instintiva, que pode ocasionar uma série de problemas de relacionamento, te levar para a mente racional, que é onde você coloca os planos, onde você faz planos, sistematicamente aprimorando seus planos, colocando em prática os seus planos, através inclusive das emoções, gerando emoções positivas para executar aqueles planos ali, através dos seus valores, de propósito de vida. E aí tem todo um processo de coach, de consultoria para a gente te desenvolver nessa nova premissa, nesse novo paradigma de manifesto, né, de você acreditar nas suas habilidades, nas suas competências e colocar elas para trabalharem a seu favor, tá? Tem todo um processo, mas também dentro de um processo um pouquinho mais estruturado, mais sofisticado, a gente consegue transcender a mente racional e entrar numa mente intuitiva, através de processos de mindfulness e de meditação, principalmente meditação. Mindfulness é eu ter atenção plena, eu sair desse automatismo. Então a primeira coisa que eu ensino é a pessoa sair do automatismo. Sair da zona de conforto, sair do automático. Tá mais consciente, tá mais presente, no momento presente, corpo e alma. E aí quando a pessoa sai desse momento automático, instintivo, e começa a viver o momento presente, a gente consegue daí migrar ela para a mente intuicional, através da meditação. E aí sacadas incríveis aparecem na vida da pessoa, e a pessoa ela começa a ficar mais consciente das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus comportamentos, inclusive até dos seus hábitos. Consegue estruturar melhor, ter consciência de quais hábitos não são positivos para ela, né? E substituir aquilo por hábitos mais saudáveis, mais positivos, e que estejam alinhados com o seu objetivo de vida, com o seu propósito de vida, com o seu manifesto, com os seus valores, vivendo os seus valores. Isso é fundamental, fundamental. E aí eu vejo a necessidade de nós trabalharmos os bons relacionamentos. Eu queria saber de você, tá? Por que você considera as boas relações como algo importante para a sua vida? Vou até botar aqui a pergunta, né?
Ah, tá aqui para desativar comentários. Você tá vendo aqui que tem um aviãozinho também aqui embaixo, né? Você pode pegar esse aviãozinho, até vou fazer isso aqui, ó. E vou convidar algumas pessoas aqui para participar, ó. Aí as pessoas podem participar ao vivo. Vou pegar só as 10 primeiras que aparecem aqui no meu, para você fazer também. Olha só que legal. E aí as pessoas, elas podem assistir. Ó, mandei. E eles entram dentro dessa live. E o Instagram olha isso com mais relevância, né? Quanto mais pessoas assistirem, também mais motivação. Então a pergunta, né, é como que as boas relações, né, podem te beneficiar e como construir boas relações. Então por que você acha que é importante você construir boas relações? A pergunta que está no ar. Bem, uma das coisas que eu considero importante é o desenvolvimento da sinergia, né? Sinergia é muito importante, aquela coisa quando a gente sozinho, a gente pode ir mais rápido, mas não vai muito longe. Então formar uma egrégora, formar um conjunto de pessoas que junto com você podem desenvolver um objetivo, faz com que você vá mais longe, tem mais força, alegria, sinergia, onde 1 mais 1 é igual a 3, não é igual a 2, porque a relação dos dois cria uma terceira energia, né? Será que as relações ruins não promovem estresse? Claro que sim. Uma das coisas que mais promovem estresse são as más relações. Então, se você tiver a ótica de desenvolver boas relações com todo mundo, de saber gerenciar conflitos, né, você vai eliminar o seu estresse ou diminuir drasticamente boa parte, né, do seu estresse, sentindo assim um estado de leveza, de bem-estar, de apreciação, de contentamento. Muitas vezes saindo daquele loop que a gente começou a falar de emoções negativas. E ao sentir essa leveza, entrar num loop positivo de emoções benéficas, positivas para o seu bem-estar e para a sua realização pessoal. Então essa leveza é fundamental, né? Eu ensino muitas técnicas que geram essa leveza. Técnicas de respiração, de meditação, técnicas de consciência corporal para que a pessoa saia do automatismo, né? Esteja mais presente. Então é importante a gente dar um impacto ali na nossa mente, às vezes, para sair do automatismo, mudando o nosso comportamento. Ao mudar o nosso comportamento, a gente sai, porque o automatismo é eu manter o mesmo comportamento. Eu tenho uma experiência, né? E aí automaticamente eu tenho aquele comportamento. Quando eu mudo o meu comportamento, eu saio do meu automatismo e, consequentemente, isso produz outros resultados. Beleza? Isso vai gerar com que você cresça, com que você evolua. E você entre numa tônica vibracional de evolução com uma premissa de ir em direção ao prazer e não mais de fugir da dor. Porque muitas vezes o nosso automatismo, né, está incorporado de reações de sobrevivência, aquele meu cérebro mais instintivo, né, de sobrevivência. Quando eu trago a consciência para o momento e mudo o comportamento, eu já entro no meu cérebro mais racional, pensar, né? Então, pensando, eu consigo mudar daí o meu comportamento através de um esforço repetido. É necessário para mudar um hábito, repetir, até que aquilo se incorpore no automático, e aí agora você tem um hábito bom, e isso vai projetar você para um futuro, tá? Isso vai desenvolver você para um destino. Então cuide dos seus hábitos se você quer chegar num patamar de desenvolvimento, né, no seu futuro. A gente está falando aqui por que é importante construir boas relações humanas, tá? Tem um estudo, o mais antigo estudo já feito, tem 75 anos, gerações fizeram esse estudo, que comprovam que desenvolver boas relações é um dos principais fundamentos para você desenvolver quero ver quem sabe escreve aqui, desenvolver a felicidade.
cidade, minha gente. Olha só a importância de desenvolvermos boas relações. A gente precisa compartilhar com as pessoas. Precisa. Então, os bons relacionamentos, segundo esse estudo, a principal consequência das boas relações. 75 anos é incrível. Depois, quem quiser, me pede que eu mando o linkzinho do TED, onde o cara explica, tá? Como que a felicidade pode desenvolver isso. Outras coisas também para o desenvolvimento das boas relações é a sua prosperidade. A gente gosta de fazer negócios com quem a gente conhece, não é verdade? Ou quem nos indica. Às vezes estou precisando de um encanador, de um eletricista, de um jardineiro. Eu pergunto para um aluno meu, ele me indica, eu vou fazer, porque a indicação tem muita credibilidade. A gente convive com pessoas que são semelhantes a nós. Então, quando a gente recebe uma indicação, a gente está meio que fazendo uma prevenção para não entrar numa roubada. Então, se aquela pessoa já conhece, já teve uma experiência, já se relacionou. Então, aqui a gente funciona, nas nossas escolas, também muito por indicação. O aluno traz um amigo. E quando esse amigo vem, ele já é da casa, porque se ele é amigo do meu amigo, ele é meu amigo também. Então, eu já tenho mais confiança naquela pessoa. Então, a indicação é um dos principais fatores de desenvolvimento econômico de qualquer profissão. E, às vezes, o melhor médico, o melhor dentista, não é aquele cara que é técnico, né, que tem um conhecimento técnico, mas é aquele cara que se relaciona bem. Às vezes, você vai no médico só para conversar. Nós temos uma necessidade, hoje nunca mais tão desenvolvida como agora, que é a necessidade de... Qual é a maior necessidade que o ser humano hoje passa, que eu vejo assim? É uma necessidade latente, profundamente latente, de ser ouvido empaticamente. De alguém estar prestando atenção no que você está falando. E aí, muitas vezes, eu vejo que alunos e consultorados e familiares, os caras, nossa, eles começam a entrar, e aí eu deixo a pessoa, às vezes ela precisa desabafar, né? Ela precisa esvaziar o copo dela que está cheio, eu não consigo ensinar nada para ela, então ela precisa esvaziar. E essa necessidade de ser ouvido gera essa reciprocidade, né? Então depois a pessoa te ouve, né? Primeiro você compreende para depois você ser compreendido. E gera sinergia, né? Eu estou falando aqui de empatia. O que você acha da empatia como processo de melhorar as boas relações? Importantíssimo, né? Talvez a mais importante hoje, principalmente em alguns países como Estados Unidos, que as pessoas são muito frias, muito individualistas. Então, a empatia é uma certa expansão de consciência. Eu saí do meu mundinho egóico, só sobre a minha premissa, e olhar a premissa do outro, poder entender, compreender o outro e tudo mais, né? Há também quem diga que as boas relações, elas foram desenvolvidas sobre uma ótica de eu sobreviver. Então tem um livro chamado Sapiens, que mostra que o homem ele começou a desenvolver um ideal através da revolução cognitiva, sabe? E ele conseguiu sobreviver de todas as espécies sapiens. Ele foi a única que se manteve de todas as espécies Homo, né? A sapiens, porque nós temos, por exemplo, os felinos, né? Nós temos gato, tigre, pantera, e a espécie Homo só tem os sapiens. Foi a única que sobreviveu porque desenvolveu a habilidade de cooperar com outros seres humanos de qualquer lugar da Terra. As formigas, por exemplo, elas também cooperam, mas elas cooperam só entre elas. Alguns mamíferos, só os que têm ali, são poucos, né? Os macacos, eles conseguem conviver no máximo de 30, 40 grupos. Depois disso, eles têm que abrir um outro grupo e ficam rivais. O ser humano, não. Ele consegue participar, por exemplo, de um show com 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas num estádio e todo mundo colaborando, cooperando, porque eles querem assistir aquele show. Então, através dessa cooperação e da crença de algo muito poderoso, maior, que eles acreditam, a humanidade evoluiu como nunca. Criaram-se cidades, criaram-se países, criaram-se religiões, empresas, né? No livro fala muito da Peugeot, aquele leão que tem a cabecinha assim, com
leão, né? Então, o que é aquilo? É a fábrica? São os funcionários? São os usuários? Não, não é nada disso. Porque poderíamos eliminar um daquilo lá e rapidamente se restabeleceria. Então, é toda uma ideia, um contexto que tem por trás disso, né? Então, as boas relações, num determinado momento da história, foi para a sobrevivência. Juntos, nós somos muito mais fortes, e até hoje, né, do que sozinhos. Então, é uma coisa... Sem falar que a nossa vida pode ficar muito mais simples, não é verdade? Se a gente desenvolver boas relações. Porque olha quantos problemas temos com as más relações. Então, é muito melhor você evitar uma má relação para ter uma vida mais simples, mais produtiva, mais dinâmica, tá? Do que... Tem um estudo do Buffett que ele fala assim, olha, são 20 anos para você desenvolver uma boa reputação, mas são 5 minutos para você acabar com ela. O que você acha dessa frase de um dos maiores bilionários do mundo, que dedicou, junto com Bill Gates, mais de 50% da sua renda para atividades de contribuição da sociedade, de desenvolver um mundo melhor. É tanto dinheiro que os caras têm que eles não querem que, se deixarem 1/3 para a família já é muito. Então eles querem deixar também para a contribuição da humanidade, para problemas como água. Inclusive tem uma série na Netflix bem interessante do Bill Gates sobre o desenvolvimento de privadas, tá? Dá uma olhadinha. Bem, então, agora... Vamos pegar esse exemplo, tá? São 20 anos para desenvolver uma boa reputação e 5 minutos para você acabar com ela. Você lembra daquela série, estava falando aqui de Netflix, né? Chamava-se House of Cards. E aí nós temos o ator principal. E agora, recentemente, ele foi acusado de assédio sexual. E a carreira dele foi... A série mudou completamente, fizeram... E o cara nunca mais apareceu, nunca mais fez. Um cara que tinha anos e anos e anos. Vocês lembram desse cara? Eu nem sei o nome dele, não lembro o nome dele. Mas fez aquele filme também muito... Beleza Americana. Então tem vários filmes desse cara. E o cara acabou com a carreira dele, né? Por causa de um distúrbio. Não sei se o cara... Problema de caráter também, né? Não sei. Mas, enfim, quantos outros exemplos, né? Nós poderíamos... Tem um livro aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Que é esse aqui, ó. Vocês conseguem ver? Alguém conhece? O Ponto da Virada, do Malcolm Gladwell. E ele fala um pouquinho daquilo sobre a indicação que a gente estava comentando, né? E como é importante as boas relações para você crescer, para você desenvolver. Às vezes é uma coisinha, é um diferencial que você tem, que faz com que você seja presidente. Que faz com que você seja um bom líder, né? Porque o bom líder ele tem que ter boas relações. Inclusive, no livro que eu estava falando anteriormente, o Sapiens, eles fizeram pesquisa com macacos, né, que disputam o macho alfa. O macho alfa é aquele que vai liderar todo o grupo, ele que copula com a maioria das fêmeas, ele que separa as brigas, tal. E quando tem uma certa disputa assim entre eles, né, antes disso, eles começam quase como que políticos, sabe? A bater nas costas, a beijar bebês, a fazer todo um processo ali de boas relações, porque o grupo tem muita influência, né, nessa posição do macho alfa. Às vezes é na porrada mesmo, mas na porrada mesmo, nessa forma mais instintiva, agressiva de ser líder, que é no reino animal é a violência, não tem nada de errado nisso, é o jeito, eles estão num patamar menos evoluído, o ser humano já é um patamar mais de inteligência, né? Nós temos um patamar mais acima, que é a mente intuitiva, que daí já vai mais da contribuição, já vai mais ali quase do altruísmo, da generosidade, que a gente valoriza hoje muito intensamente, né? Eu trabalho muito nessa linha, da generosidade. Então o líder é aquele líder servidor, aquele cara que contribui, né? As pessoas valorizam isso também de uma forma... Então tudo isso é consciência que a gente vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo isso e vai trabalhando essas questões
que fazem com que criam-se oportunidades, né? Então, as boas relações, podemos dizer que é um patamar excelente para você criar oportunidades, que as más relações não teriam, né? Quantas oportunidades... Você lembra de alguma oportunidade que apareceu aí na sua vida, graças às boas relações? Às vezes uma indicação de um emprego, às vezes uma promoção no seu trabalho. Você que é empreendedor, né? Quantas oportunidades, né? De indicação de clientes, de... Nossa, poderíamos aqui ficar falando um monte disso, né?